A gente conversa agora aqui no Jornal da Manhã com o ministro da Segurança Pública, Raul Jungmann. Ministro, bom dia, obrigado pela entrevista. Bom dia a todos os ouvintes. Bom, ministro, são vários os assuntos, mas queria começar falando sobre o fechamento da fronteira com a Venezuela. No começo da semana, a divisa ficou bloqueada pela Polícia Federal, depois de um decreto editado pelo governo de Roraima, e que depois foi derrubado pela Justiça, pela ministra Rosa Weber do STF. Como é que o senhor viu essa questão do bloqueio da fronteira? Como é que o governo tem negociado com o estado de Roraima? Bom, do ponto de vista legal, é claramente inconstitucional o fechamento dessa questão por um juiz singular. Em segundo lugar, o assunto estava judicializado no âmbito do Supremo Tribunal Federal, já que a ministra Rosa Weber era relatora do decreto da governadora que suspendia exatamente o ingresso dos venezuelanos no país. Mas, sob o ponto de vista efetivamente constitucional, legal, o assunto está encerrado, tanto no âmbito do Supremo, como também no âmbito do TRF, que deu ganho de causa à ação promovida pela ministra Grace, ou seja, da Advocacia Geral da União. Sob o ponto de vista, digamos assim, político, me parece que esses atos, sobretudo do Executivo, lá de Roraima, emanam da disputa judicial. Há uma disputa lá entre quem mais, digamos assim, promoveria os interesses do Estado, e isso passando, portanto, pela questão dos venezuelanos. No que diz respeito à Polícia Federal, ela, evidentemente, tem que cumprir mandato judicial, decisão judicial se cumpre. Isso foi feito. E quando, 15 horas depois, foi suprimida essa decisão judicial, tudo voltou como antes. Lembrando sempre que o Brasil é um país de imigrantes e é um país que assinou praticamente todos os acordos internacionais a respeito exatamente do asilo político, da migração, da recepção, enfim. Nós somos um país e queremos continuar sendo um país generoso no que diz respeito ao acolhimento daqueles que nos buscam, que nos procuram por viverem nos seus países situações insustentáveis. Ministro, bom dia. Marco Antônio Bom Villa, dia. ministro. Professor, como vai? Tudo bem. Deixa eu perguntar para o senhor uma questão que eu vejo várias declarações do senhor, acompanho. Quando é que o Estado brasileiro vai controlar os presídios? Porque é uma coisa inacreditável. Entra ano, sai ano. Nós sempre estamos noticiando que o tráfico continua controlando os presídios, encontram celulares, comunicações, rebeliões organizadas pelo crime organizado. A pergunta é, em síntese, quando é que o Estado brasileiro vai ter o controle efetivo dos presídios? Bom, Marco, essa é a minha nêmese, tá certo? Como eu costumo dizer, o que me tira mais o sono, e existem muitos motivos para o ministro da Segurança perder o sono no Brasil. Mas por quê? Bom, primeiro deixa eu explicar. Você tem dois sistemas, digamos assim, penitenciários. Um é o federal. Nesse federal não tem rebelião, não tem celular, não tem qualquer tipo de, digamos assim, de problema. Agora, nas 1.300 unidades prisionais dos estados, a situação não é a mesma. Aí nós temos uma situação que é muitíssimo grave, porque o Brasil hoje tem aproximadamente, Marco, 70 facções de base prisional, ou seja, elas surgem, elas crescem e elas controlam o sistema prisional brasileiro. Ora, se isso acontece, então o sistema prisional, em lugar de ser digamos assim, um subsistema da justiça, de fazer justiça através do Estado e também servir para a ressocialização do preso, na verdade, o sistema prisional brasileiro, em nível federal, como eu disse anteriormente, o home office, ou seja, é a central de onde o crime organizado cresce, viceja, e dominando todo o sistema prisional, na verdade, ele é o elo principal da expansão do crime organizado no Brasil hoje. Então, é o avesso do avesso, tá, Marcos? E isso preocupa por quê? Porque nós já somos 726 mil apenados. Crescemos mais de 8% ao ano essa população. É a terceira população carcerária do mundo. Nesse andor, ou seja, nesse ritmo, em 2025 serão 1.471.000 apenados. Só para você ter uma ideia, Belém hoje tem 1.300.000 e alguma coisa. Então, em
lugar do sistema prisional ser o local de fazer justiça, é o local onde se faz, cresce, se amplia o crime organizado que nos assola, que inclusive tem essa imensa capacidade, que hoje é nacional, transnacional, tá certo? E se globalizou. Então esse é a minha, digamos assim, a principal preocupação que nós temos hoje. Como fazer isso? A primeira coisa é o Estado recuperar o controle, pelo menos da segurança dos presos. Porque, Marco, o que é que acontece? Como o Estado não consegue garantir a vida do preso, veja você, dentro do sistema prisional, quem vai garantir a vida do preso são as facções. Para garantir a vida de qualquer preso que tenha ido para lá, por exemplo, por um furto, sem armas, sem violência, claro, é um delito, tem que ser punido, ele tem que fazer um juramento para uma dessas facções. Esse juramento vale tanto dentro quanto fora. Então já dá para você perceber que é exatamente a ausência do Estado, né, que leva esse tipo de problema. Além de que não tem praticamente atividade laboral, além de que não tem atividades educativas, e além de que, para concluir essa longa resposta, é que o crime, ele preso, inclusive os líderes, eles de dentro do sistema prisional comandam o crime prisional, os criminosos que se encontram nas ruas. Então nós temos algumas medidas, mas eu paro por aqui, porque eu já tomei muito tempo com essa resposta. Não, ministro, deixa eu aproveitar, só mudar um pouquinho de assunto, mas a questão da vereadora Marielle lá no Rio de Janeiro, assassinada, junto ao motorista, o tempo está passando, e concretamente não se tem um resultado de quem foram os mandantes e quem foram os assassinos. Como é que está essa questão, ministro? Olha, não há prazo que você possa estabelecer para uma investigação complexa como essa. Não há prazo. Agora, o que nós não temos, quando eu digo nós, eu digo Ministério, Polícia Federal, Governo Federal, responsabilidade sobre os rumos dessa investigação que está nas mãos da Polícia Civil, da Polícia do Rio de Janeiro. Agora, nós estamos à disposição, nós temos uma das melhores polícias judiciárias do mundo, uma das melhores polícias de investigação do mundo, que é a Polícia Federal. Ela está à disposição para qualquer ajuda que se possa dar. O que eu sei é aquilo que eu comentei, que dada a complexidade do crime, que envolve tanto agentes do Estado como também políticos, é difícil você deslindar. Agora, a nossa posição nós estamos inteiramente à disposição, temos uma das melhores polícias do mundo, que é a Polícia Federal, com a sua tecnologia, com seus recursos humanos, com a sua capacidade de investigação, e nós estamos à disposição para aquilo que for necessário. Ministro Jungmann, bom dia, Joseval. Bom dia, tudo bem, Joseval? O senhor explicou com bastante serenidade a dramática situação presidiária e o comando do crime no Brasil, mas assustou a nação, porque o senhor não apresentou ainda a solução disso, e nós gostaríamos de ouvir do senhor o que é que está sendo feito para acabar com esse domínio do crime dentro do cárcere. Bom, vou falar de 4 medidas. Em primeiro lugar, a criação do Sistema Único de Saúde, que permite que você integre, por assim dizer, as operações no plano federal e no plano estadual, porque aqui é preciso, Joseval, que se entenda que o governo federal não tem constitucionalmente nem legalmente poderes para interferir no sistema prisional dos estados, aonde, para você ter uma ideia, o sistema penitenciário federal tem 4 penitenciárias de segurança máxima, que tem aproximadamente 500 líderes bandidos, né? Os restantes, os 726 mil, eles estão nos estados, né? Então, a primeira observação a fazer é que o Sistema Único de Segurança, por lei, agora, ele vai nos possibilitar trabalharmos em conjunto com os estados. Em segundo lugar, nós temos um projeto de lei que está no Congresso Nacional, do ministro Alexandre de Moraes, que institui o parlamento, aliás, o parlatório dentro do sistema prisional. O que é isso? Vou explicar. O NEM, o Marcinho VP e o Fernandinho Biramar, juntos, têm, pasme você, 37 advogados. Os 3 têm 37 advogados. Então, a parte desses advogados funciona como pombo-correio, levando e trazendo informação das facções para o exterior e do exterior para as facções. Além disso, você tem no Brasil uma jabuticaba, que é a visita íntima, e tem também as visitas sociais dos familiares.
e isso tudo são canais de transmissão de comando de dentro para fora dos presídios. Então, extinguir isso, colocar parlatório, gravando tudo que está lá dentro. Terceira medida, fazer com que os chefes de facções, que hoje, por lei, eles passam um período nos presídios Supermax, que são os presídios de segurança máxima do governo federal, eles passam um período de 1 ano. Tá? Fazer com que eles cumpram toda a pena dentro do sistema de segurança máxima. Quarto, você tem que ter uma capacidade de ampliar as atividades laborais, tá certo? Não só dentro dos presídios, mas fora dos presídios. O que é que eu quero dizer com isso? Se o presidiário chega lá dentro, que já não tem segurança da sua própria vida e precisa de ter a segurança das facções, se ele não gera renda, se ele não tem trabalho, ele mais ainda fica na mão das facções. Por quê? Porque se a família está mal, eles vão lá e ajudam. Se precisa de um advogado, são eles que dão e não o Estado. Então, nós acabamos de criar, através de decreto, a Política Nacional de Trabalho para presos e egressos, o que vai possibilitar você elevar o nível de trabalho dentro do sistema prisional e também para o egresso, porque geralmente a taxa de reincidência do egresso no Brasil, as pesquisas têm uma grande dispersão, mas elas vão de 40% a 70%, o que atesta o fracasso desse sistema em ressocializar o preso. Nós agora criamos exatamente essa política que implica que quem trabalhar para o governo federal, a partir de um certo nível do valor do projeto, terá que levar trabalho para dentro do sistema prisional, de alguma maneira, ou então assumir egressos também, que nós precisamos ter essa possibilidade, senão ele continua dependente, mesmo saindo, ele continua efetivamente dependente. Então, essas são algumas medidas, tá certo? Elas precisam de mais medidas, não tem a menor sombra de dúvida, inclusive a ampliação do próprio sistema prisional, e nós estamos muito preocupados com isso e estamos com recursos para fazer isso, mas essas são algumas medidas que vêm sendo feitas para você poder enfrentar este que é, no meu modo de ver, Joseval, o problema central da segurança pública no Brasil. Ok, ouvimos aqui no Jornal da Manhã o ministro da Segurança Pública, Raul Jungmann. Mais uma vez, ministro, obrigado pela entrevista, um bom dia. Eu só que agradeço, um bom dia a todos.